aventureiros e aventureiras, mais uma vez aqui no canal Livros que Li, Emoções que Vi. Hoje eu venho trazer para vocês o segundo livro de uma série que eu acho maravilhosa, que eu sempre vou guardar no meu coração. Bora lá? Recentemente eu trouxe para vocês essa série, que é a Irmandade da Daga Negra, que é da autora, eu gosto de falar J.R. Ward, eu acho mais bonito assim do que falando em inglês. Então, esse foi o primeiro livro, que foi o do Rei, que eu acredito que foi um livro bem bacana. Aqui no canal eu conto o livro para vocês, acho que esse foi o último que eu contei, depois desse eu comecei realmente só a trazer o resumo dos livros, que ficava mais curto e eu acredito que vocês gostem mais. Então esse foi o primeiro, e hoje nós vamos falar do segundo livro, que é esse aqui, que é O Amante Eterno, que é uma história muito bacana. Não é minha preferida, mas é uma história muito bacana. Essa história se passa em 442 páginas e ele vem contar a história de Mari e de Wade. Bom, só recordando, a história toda se passa na cidade de Caldwell, lá em Nova York, onde existe nessa cidade três espécies. A espécie humana, a espécie de redutores, que são vivos mortos, que estão ali caçando a terceira espécie, que é vampiros. Dentro dessa espécie de vampiros, existe uma legião, existe uma irmandade, no qual é formado por vampiros de sangue puro. Eles são responsáveis por proteger a sua espécie e também a espécie humana. Wade, ele é, gente, o mais forte, o mais poderoso, ele é o mais ágil de todos eles. Ele não é novo, ele já tem mais de, sei lá, 300, 400 anos, ele é velho, mas o cara é um espetáculo. Fecha os olhos e vai ouvindo a minha voz e vai imaginando esse deus grego. Ele é um rapaz loiro, alto, de 2,10 metros, 125 quilos. Ele tem o bíceps e coxa e tudo mais grossas. Ele tem um peitoral maravilhoso e em suas costas ele tem tatuado nela inteira um dragão gigante e feroz. Muito bem. Esse dragão tem um significado todo especial. Ele, em uma certa época da vida, ele era muito rebelde e por conta de uma cagada que ele fez, ele acabou sendo punido pela Virgem Escriba, que é a deusa deles. É aquela uma que seria o nosso deus, seria o deus dele. E ela, por sua vez, falou que como ele não tinha juízo, não tinha cabeça, ele era uma anta, todo, fazendo só burrada, então que ela daria a ele um castigo que duraria séculos, no qual dentro dele mora esse dragão, mora essa besta. E cada vez que ele sente dor, cada vez que ele sente perigo pelos que estão perto de si, ele acaba se transformando em um dragão perigoso, que até mesmo os seus irmãos que estão ali lutando com ele correm o risco de vida. E depois que ele se transforma novamente em Wade, ele fica muito mal, ele passa dias em estado lastimado. O Wade, gente, ele é aquele cara que transa assim loucamente, não tá nem aí, porque como eles são imunes aos humanos, eles não pegam doença nenhuma, então não tá nem aí, ele transa à vontade mesmo. Mas quando ele conhece a Mary, que ele vê ela depois através da Bella, que é uma vampira também, mas a Mary não sabe, ele acaba se aproximando dela. Ela é humana e ela está doente porque ela tem câncer, ela tem leucemia. E ele começa ali primeiro com a amizade, porque esses vampiros eles têm isso, então no momento que eles encontram a sua parceira, então é algo muito forte, é algo que eles não conseguem entender em primeiro momento, e ele sente isso por ela, e ela, quando ela está com ele, ela se sente segura, se sente protegida. E como ele foi apresentado pela Bella, que é uma amiga dela, então ela não vê problema nenhum em ficar ali com ele, em conhecê-lo melhor. Ela fica assim apaixonada por ele, mas ele vai com muita calma, porque ela se mostra muito relutante. Afinal de contas, ela não se acha linda, ela tem um corpo um pouco deformado por algumas marcas, por conta do tratamento que ela sempre fez. E ele tem muita dificuldade em convencer que ela é linda, em mostrar para ela que realmente ele está apaixonado por ela. Por conta de uma investida dos redutores que coloca a vida dela em risco, ele acaba levando para dentro do refúgio dele, para dentro do, vamos chamar de quartel, que ele tem, onde vive junto com os irmãos, que todos vivem lá.
Só que como ele levou ela e ela é uma humana, então ele acabou tendo que ter uma punição. Porque ele passou por cima das ordens do superior dele, que é o Torment, no qual não era para ele levar uma humana para lá, e porque levou. Então ele tinha que ali, através da Virgem Escriba, ele teve que se oferecer um rito. E nesse rito, então, foi escolhido que ele seria punido pelos seus próprios irmãos. Ele foi levado para uma caverna, para uma gruta, onde ali ele ficou totalmente nu. Os seus irmãos, que assim que eles se chamam, também ficou totalmente nus. E a arma escolhida foi um chicote de 3 pontas. Então tinha 3 correntes e na ponta de cada corrente, então tinha ali tipo um ouriço cheio de espinho, só que era de ferro, claro, e aonde cada um dos irmãos ia e o açoitava uma vez. Gente, ele ficou um caco no final e ele pediu para que não levasse para o quarto dele, para o quarto onde a sua amada estava. Mas no que eles estavam levando ele para outro quarto, ela ouviu. E aí ela ficou furiosa com os irmãos, que ela queria bater nos irmãos. Gente, como que ela vai bater? Ela Mion, acho que ela era do meu tamanho, 1 metro e alguma coisa, e aqueles caras brutamontes tudo acima de 2 metros, mas mesmo assim ela enfrentou eles. E ele falava para ela com a voz fraca que eles tinham que fazer aquilo. E quando ela descobriu o motivo que levou ele a aceitar tudo aquilo, o coração dela sangrou. Então eles têm uma história assim muito bacana, uma história um pouco conflituosa, por conta que ela renega ele muito, porque ela fala, gente, daqui a pouco eu vou morrer, como que eu vou ficar com o cara, como que eu vou me entregar a esse cara de corpo e alma. E outra coisa muito estranha acontece é que ele sempre, para acalmar aquela fera que tem dentro dele, então ele transava com várias mulheres na noite. Cada vez que ele chegava ao ápice, que ele gozava, então a fera se mantinha calma. Mas com a Mary, gente, a fera quer ela. A fera quer estar dentro dela. A fera meio que se apaixonou por ela. E aí começa mais um conflito, porque todas as vezes que ele está ali com ela, que eles estão quase se amando, o olhar dele fica totalmente branco. E ela não consegue entender aquela mudança nos olhos dele e ao mesmo tempo ele se afasta. Até que chega um momento que ele fala sobre isso, que a besta que está dentro dele também a quer para ele. E quando ela fala que não tem problema, que deixa acontecer, ele fala que não, que a besta pode matar ela fala que não vai acontecer. Então ela fala, então vamos fazer o seguinte, vamos te amarrar e assim vamos ver o que acontece. Com muita relutância ele aceita isso e ele é preso, gente, olha, com as pernas abertas, os braços abertos, em correntes fortíssimas, fortíssimas, fortíssimas. E ali acontece algo muito bacana, onde realmente a fera, ela se mostra, mas ela não se mostra totalmente, ela consegue meio que se controlar, vamos dizer assim, e daí quando o Rage volta a si, ele acaba dizendo que ele viu tudo o que aconteceu. Na verdade, essa fera, ela acaba aceitando dividir o corpo com o Wade. Ele não precisa da Mary totalmente com ele, entendeu? Deu pra entender? Até que chega um momento que eles em busca dessa Bela, que foi raptada por um redutor, que essa é a terceira história que eu, nossa, sou apaixonada por ela. E quando eles estão retornando da casa da Bela, que eles viram que tinha alguma coisa errada, outros redutores apareceram e começou ali uma luta. E nesse momento começou vários tiros e acabou acertando o Wade. A Mary estava com ele. E no momento que ele viu ela, né, que poderia ser atingida, então a fera soltou. E quando a fera solta, gente, ela sai comendo os redutores. Gente, os redutores são humanos, né? Quer dizer, mortos-vivos, mas são humanos. E ele come assim como se fosse batata palha. E ela fica escondida, porque ela vê aquela coisa enorme, gigante, e ela fica escondida atrás de um arbusto. Quando ela não escuta mais nada, que acabou todo o barulho, então ela percebe, ela olha, ela vê a fera próximo a ela, olhando fixamente nela. Nisso, os outros irmãos acabam querendo se aproximar dela, falando para ela ficar calma, que eles vão tirar ela. O Z acaba falando que vai ali chamar a atenção da fera. Quando a fera percebe, a fera vira para trás e rosna, e aí ela percebe que, na verdade, a fera está querendo protegê-la. E aí ela pede para que eles se afastem, e ela vai até a fera, e ela conversa com a fera. Gente, é muito linda essa cena. Ela conversando com a fera, ela transformou, igual eles riem depois, né? Que ela transformou aquela fera, que todo mundo tem medo, em um gatinho, em um bicho de estimação, que ela dominou perfeitamente. Então é muito linda, assim, a história do Wade.
Ele acaba tendo que se sacrificar, porque afinal de contas a doença dela chega num estágio onde não tem mais o que fazer. E nesse momento ele se vê obrigado a recorrer à Virgem Escriba novamente, que para aceitar o que ele está pedindo, ela quer novamente um sacrifício, porque ela adora um sacrifício, ela adora um rito, ela adora isso, gente, ela adora. Então ela acaba pedindo algo para ele que, gente, corta o coração dele, e daí é aquela questão, ou ele aceita, ou a amada dele morre. Então esse é o segundo livro, e assim, gente, a série é maravilhosa. Depois esse é o segundo, e depois no 14º livro, realmente nós vamos voltar à história dele. Mas eu não li, eu li apenas até o 11º, aí eu comprei o restante, que são até o momento 17, mas faltam 2, que eu não estou conseguindo encontrar, nem em e-book, nem físico. Então eu não consigo voltar a ler os que eu tenho, porque se eu leio um, depois o 12º, no 13º eu não tenho. Aí eu acredito que eu não vou entender Então, para não confundir, eu vou esperar arrumar esses outros 2 para poder ler eles e trazer para vocês, porque eu sei que vai ser maravilhoso mesmo. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Em breve trarei para vocês o 3º, que é o melhor de todos, na minha humilde opinião. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.